Esse curso tem como objetivo mostrar que o Winnicott, ao tomar a natureza humana como seu objeto de estudo e cuidado psicoterápico, acabou por reformular o lugar de pertinência epistemológica da psicanálise como uma ciência, levando-a do campo das ciências da natureza, como pretendia Freud, para o campo de uma psicologia científica de base fenomenológica e existencialista. Tais modificações podem ser evidenciadas tanto pelo lugar dado às noções de ser, de falso e verdadeiro self, do homem como criador de mundo, com os fenômenos transicionais, dentre outras propostas que têm similaridade com noções advindas do existencialismo moderno, quanto pela redescrição da teoria psicanalítica do desenvolvimento emocional como uma teoria da saúde, pensada, classificada e descrita em termos dos modos de ser no mundo, em termos dos modos de dependência e de integração dos indivíduos. O primeiro item agora que nós teríamos que tratar é esse quadro filosófico, epistemológico da construção da psicologia como ciência natural. A psicologia nasce aí no século XIX, classicamente a gente diz com Wundt, né? Mas antes disso nós temos uma série de propostas de entendimento de como o homem funciona em termos do seu comportamento, em termos da sua moral, em termos dos seus sentimentos, em termos das suas paixões, um conhecimento muito misturado ainda com a filosofia, né? E dentro desses elementos, esses dois, digamos, polos centrais que eu quero trazer para vocês, que é Julien Offray de Lamettrie, que escreve esse livro L'Homme Machine, né? E diz com todas as letras: vamos admitir e vamos considerar que o homem é uma máquina, diferente como um relógio. Só que o relógio recebe a corda de fora, ele é impulsionado de fora, alguém intervém sobre ele, e o homem intervém sobre si mesmo. Mas o fato de ter, digamos, um ponto de partida diferente em termos dos seus impulsos não faz com que ele deixe de ser uma máquina, ok? Lamettrie é considerado como estando na origem das ciências cognitivas, neurociências, né? E, num certo sentido, seus princípios estão todos sendo aplicados aí dentro dessa perspectiva de entendimento sobre o que é o homem. A diferença é que hoje em dia temos softwares, computadores, sistemas operacionais, temos uma outra linguagem para falar isso, mas a ideia é a mesma. A ideia não há uma distinção em termos de fundamento da ideia do princípio básico, é a mesma, né? Depois posso passar algumas passagens. Eu tenho o texto de Lamettrie, está em francês, mas estou recebendo também agora, acabei de comprar o texto em inglês, então vocês vão ter, em português, infelizmente, não temos a tradução. Mas, de qualquer maneira, vocês vão ter, a gente vai poder retomar uma passagem ou outra. Depois, a Kant, né? Evidentemente, Kant é o cara que organiza o que pode ser conhecido e o que não pode ser conhecido pela ciência, né? Evidentemente, o grande objeto da ciência é o homem, né? Ou tudo deriva da ideia de que o conhecimento visa, né, o homem, né? A física, a química, a biologia, seja lá o que for, né? E o que é interessante é que, num texto de final da vida, né, de 1798, depois da Crítica da Razão Pura, né, Kant tem um texto chamado Antropologia do Ponto de Vista Pragmático. Esse é um curso que ele deu na universidade durante 30 anos, ele está para se aposentar, né? Aí ele reúne esse material e publica esse texto. Tem um slide agora que eu quero ler essa passagem de Kant, que ela é muito instrutiva, né, e muito esclarecedora, né, dessas duas possibilidades de conhecer o homem, já em Kant. Uma outra coisa interessante, se vocês, nesse livro Antropologia do Ponto de Vista Pragmático, Kant fala assim: o nosso psiquismo nada mais é do que um conjunto de representações, mas nem todas as representações são claras, estão dadas à consciência. Aliás, a maior parte das representações são obscuras. Ora, representação obscura e inconsciente, la même chose, né? Não há diferença alguma.
E depois nós temos aí no desenvolvimento dessa perspectiva uma série de autores, né, que eu vou citar um pouquinho, que vão tratar disso. Mas vamos voltar ao que Kant diz aí nos primeiros parágrafos da antropologia do ponto de vista pragmático. Vou ler para vocês a citação. Uma doutrina do conhecimento do ser humano sistematicamente composta, antropologia, ok. Pode ser tal do ponto de vista fisiológico, que vem da physis, da natureza, ou pragmático, que significa do comportamento do homem. O conhecimento fisiológico do ser humano trata de investigar o que a natureza faz do homem. Né? O homem aí é um joguete das suas representações. Né? Ora, daí para a ideia de inconsciente, que nós somos fruto do nosso inconsciente, que é um conjunto de representações, a mesma coisa. Não há diferença alguma em relação a esse tipo de formulação. Né? No entanto, em seguida ele fala, mas a antropologia também pode ser feita do ponto de vista pragmático. O que é o ponto de vista pragmático? É o que o homem faz de si mesmo ou deixa fazer, ou pode e deve fazer como ser que age livremente, como um cidadão do mundo. Este é um outro tipo de antropologia, ou, se vocês quiserem, um outro tipo de psicologia, com outro tipo de causalidade, com um outro tipo de metafísica de fundo. Né? Então, é isso que nós estamos dizendo. O que é que Freud fez na sequência do desenvolvimento kantiano? Né? Ele desenvolveu essa fisiologia. Não só Freud. Nós poderemos ver também um pouco aí que esse desenvolvimento da psicologia como ciência natural, temos Hebert, que substitui Kant na cadeira depois que Kant se aposenta, né? Depois temos Fechner, Ernest Mach, Wundt, e eu estou colocando Freud e Skinner na mesma concepção. Nós poderemos ver aqui um pequeno trecho de um livro do Ellenberg, Henri Frédéric Ellenberg, onde ele vai falar sobre o uso da noção de inconsciente antes de Freud, clínico, né? E nós vamos ver, de uma maneira até surpreendente, que Freud, num certo sentido, digamos assim, se apoiou para ser educado, né, nessas concepções e as desenvolveu. Né? A genialidade de Freud talvez seja não exatamente os conteúdos, mas o ter pego tudo isso e colocado numa sala e ter transformado isso num tratamento. Noção de inconsciente, representação, transferência, deslocamento, tudo dinâmico, ponto de vista dinâmico, tudo isso já está na psicologia. O que não está é um tratamento específico colocado numa sala. Né? Então, isso nós vamos poder trabalhar um pouquinho e mostrar como Freud era um homem do seu tempo e mostrar a especificidade dessa teoria sobre o inconsciente, sobre o psiquismo. E daí uma certa derivação e continuidade para o que seria a psicologia do século XX, é um pulinho. Né? A gente não precisa fazer muito esforço, basta identificar que isso está colocado nessa direção. No entanto, aqui é necessário fazer também uma observação importante, que este não é o único caminho da psicologia. Né? Temos um caminho importante desenvolvido pela fenomenologia, temos um caminho importante com Franz Brentano, que é um cara com quem Freud estudou a psicologia do ponto de vista empírico, que vai resultar na fenomenologia com Russell, que vai resultar nessa perspectiva existencialista, ou uma série de propostas de psicologias chamadas existencialistas, como, por exemplo, Carl Rogers, né, que vão construir isso que a gente chama o ponto de vista humanista, ou um ponto de vista que opõe uma psicologia naturalista a uma psicologia humanista. Né? Então, digamos, ainda que esse percurso, esse desenvolvimento da psicologia como ciência natural seja preponderante, nós temos essa outra perspectiva em desenvolvimento, fazendo desenvolvimentos consistentes, específicos, numa outra direção. Essa direção vai ficar um pouquinho ao lado, nós só vamos encontrar ela meio lateralmente quando estivermos assim, trabalhando com o Winnicott, não vamos trabalhar especificamente sobre isso, porque a minha preocupação é esse desenvolvimento da psicanálise, né, que foi desenvolvido enquanto ciência natural, uma série de desenvolvimentos pós-Freud dentro dessa perspectiva, e o Winnicott está inserido inicialmente aí dentro, né, e não vindo de outro lugar para a psicanálise, de dentro da psicanálise para outro lugar. É essa perspectiva que eu quero trabalhar com vocês. Bom,
Seguindo, então, um pouco o item 2 do que seria o nosso trabalho, teríamos aí que trabalhar Freud, né, e como que Freud defende a psicanálise como ciência natural. Evidentemente, está muito rápido, está tudo bem. Tá. Evidentemente, há uma discussão enorme sobre a psicanálise como ciência, né? E se Freud sabia o que estava fazendo, se não sabia o que estava fazendo. Temos a leitura consistente, impressionante, de Paul Ricoeur, né, dizendo que Freud tinha um desconhecimento, ele não sabia direito o que ele estava fazendo epistemologicamente. Ele estava fazendo uma ciência hermenêutica, a procura do sentido das coisas, e chamando isso de ciência natural, a procura da explicação das coisas. Bom, eu não vou entrar nessa discussão, mas eu vou focar na defesa de que Freud sabia o que estava fazendo, né? Que Freud é formado consistentemente dentro de uma perspectiva de construção da psicologia como ciência natural. Ele tem bases filosóficas, epistemológicas consistentes que ele aplica ao longo da sua existência e ao longo da sua obra. Tá, ok? Isso é uma longa discussão. Na minha tese de doutorado, que é o método especulativo em Freud, eu trabalhei bastante sobre isso, e eu vou só pegar os resultados dessa perspectiva de análise, né, e não exatamente as provas ou os detalhes disso. E vou pegar esses resultados não na discussão com a literatura e com a epistemologia, mas vou pegar esses resultados retomando afirmações consistentes, né, e objetivas de Freud, que defende a psicanálise como ciência natural, né? É nesse sentido que dentro desse item 2 aí nós temos esses 4 itens, né? Esses 1925D, essas coisas são modos clássicos de citar Freud, né, padronizados assim. Depois nas referências bibliográficas vocês têm essas referências para poder ir ao texto, né, e ver Freud falando isso que eu pincei aqui para vocês. Então, a psicanálise é uma ciência da natureza. Freud considera o acaso na vida exterior. Eu saio, tropeço, bato a cabeça e morro ali na esquina, isso é um acaso, né? Ou estou passando na rua, cai um vaso na minha cabeça, né? Mas ele diz, eu não acredito no acaso interior. Tudo o que acontece dentro de mim é como uma máquina, uma série de causas e efeitos. E é por isso que ele pode fazer associação livre, por exemplo. Senão, ele ficaria com dificuldades de desenvolver essa proposta clínica, por assim dizer. E Freud, então, diz claramente que ele tem uma sólida confiança no determinismo, né? No determinismo ou no positivismo, se vocês quiserem. É essa a perspectiva, e é dentro disso que a psicanálise é construída. O conjunto de analogias que Freud faz com sistemas maquínicos é impressionante, né? O bloco mágico, nós somos um conjunto de canais por onde passa um fluido chamado libido, em geral entupido, né? Ele tem problemas de circulação. Assim. Bom, mas é na lição 35 das novas lições de introdução à psicanálise que Freud diz claramente que ele vai tomar a vida da alma como um objeto natural, né? Podemos passar esse slide do item 2, onde tem Freud falando, né? Que eu quero ler para vocês. Então, diz Freud, o espírito e a alma são objetos da pesquisa científica, exatamente da mesma maneira que não importa qual coisa estrangeira ao homem. Objeto natural, evidentemente. A psicanálise tem o direito particular de ser aqui a porta-palavra de uma visão de mundo científica naturalista, pois não se pode repreendê-la por ter negligenciado o anímico na sua imagem de mundo. Ela considera a vida anímica interior inconsciente, mas essa vida anímica interior inconsciente é um conjunto de representações em determinação recíproca que geram este gesto, este pensamento, esta paixão, este ódio e etc. Este sofrimento, enfim. Nós somos essa rede de pecinhas de dominó internamente, né? Sua contribuição à ciência consiste justamente na extensão da pesquisa científica para o domínio anímico.
Sem uma psicologia como esta, a ciência seria, na verdade, muito incompleta, né? Então, voltamos ao slide anterior. Esse é depois, quando fomos trabalhar, temos outros textos de Freud para trabalhar um pouco isso de uma maneira mais detalhada. Mas o que importa, então, aí tomar como conclusão deste final de desenvolvimento é a ideia de como é que o homem concebe, como é que Freud concebe o que é o homem. Ora, ele o concebe metapsicologicamente como um aparelho movido por forças e energia. Ponto de vista tópico, aparelho psíquico. Ponto de vista dinâmico, forças em conflito. Ponto de vista econômico, intensidades energéticas, né, que dão a intensidade das forças. Isso tudo é como se. Não existe aparelho psíquico. Pode abrir a cabeça de uma pessoa, você não encontra aparelho psíquico. Libido quanto energia, o Reich até tentou fazer acumulador de Orgon, também não existe. Tá, ok? As divisões tópicas do aparelho, tudo isso são como se modelos científicos para entender aquilo que você não tem acesso. Freud está totalmente dentro de uma concepção de ciência como a física. É dentro dessa direção. Isso é um método de pesquisa. São as construções auxiliares de valor heurístico, né? Bom, mas essa é uma outra discussão. Muito bem, ao final, então, disso eu foco o que seria a teoria do desenvolvimento. Freud não faz exatamente ele mesmo uma teoria do desenvolvimento, ele tem uma apresentação lá do que acontece nos 3 ensaios, mas quem vai reformular isso enquanto uma teoria do desenvolvimento é sua filha Anna Freud, e depois temos uma longa linha com Spitz, Erikson, Melanie Klein, nós podemos introduzir aí, e depois alguns autores mais atuais, como Margaret Mahler, Daniel Stern, o próprio Bowlby, que associa isso ao darwinismo moderno. Então, temos todos uma linha de desenvolvimento, de compreensão do que seria essa linha do desenvolvimento psicanalítica, né, teoria psicanalítica do desenvolvimento, que, em grande parte, é desenvolvida dentro do cenário freudiano, né, dentro de um modelo de homem freudiano, né, é essa perspectiva. Lacan é diferente, né? Lacan tem uma modificação importante aí, inclusive epistemológica, né, do que seria tanto a questão do desenvolvimento quanto a questão de um modelo de homem, né? Mas esse é outro capítulo para outro curso, ok? Muito bem. Seguimos disso, então, para uma análise e para uma compreensão do que é que o Winnicott faz. Aqui também, né, aqui também nós vamos retomar algumas afirmações, alguns pontos, destacar, né, aonde encontramos isso na obra de Winnicott, para depois podermos analisar o seu contexto e o seu sentido, né? Essa primeira afirmação, que está no livro Natureza Humana, é contundente, né? Minha tarefa é o estudo da natureza humana, né? E depois nós vamos ver ao longo da sua obra, muitas vezes ele fala: uma mãe dando de mamar a um bebê. Esse é um cenário humano, né? Esse é um tipo de adaptação que nenhuma máquina pode fazer, né? Várias vezes ele se refere a esse tipo de situação, né? Fora a sua crítica às intervenções como lobotomia, ele odiava preencher formulários e todas as testes, essas coisas todas, como uma postura, digamos assim, contra a mecanização e a tecnologização ou objetificação do homem. Okay? Bom, trata-se então, no desenvolvimento do entendimento do que é que o Winnicott faz, de entender o que é que ele entende por natureza humana, né? Isso não é uma coisa muito simples, mas eu peguei aqui 2 citações mais próximas à filosofia do que exatamente, mas com derivações clínicas importantes, que é: o ser humano é uma amostra no tempo da natureza humana, uma amostra temporal, né? Isso lembra muito algumas coisas do existencialismo, em termos, o homem é o que ele fizer de si, e lembra uma frase de Heidegger extremamente importante, que é: o ser humano é o guardião do nada, o nada que existe antes dele nascer e o nada que existe depois que ele morrer, né? O Winnicott vai dizer isso de uma outra maneira,
a vida de uma pessoa consiste num intervalo entre dois estados de não estar vivo. Há uma série de derivações aqui interessantes, inclusive uma série de derivações que diz respeito à nossa concepção sobre a morte. E é bem curioso que ele fala, a morte final é uma experiência e é uma situação que ninguém pode transmitir. Portanto, não há nenhuma possibilidade. Nós podemos viver a experiência da morte, mas o conhecimento que é adquirido com essa experiência não é transmitido, né? Ora, e o que sabemos da morte? O Winnicott vai dizer, nós temos representações do que era o estado de quando ainda não estávamos vivos e passamos a ser. Então, a nossa ideia da morte é essa ideia desse princípio inicial. Clinicamente, ele vai dizer uma coisa linda e interessante e operativa, que é o desejo de morrer se confunde com o desejo de reiniciar. Quando alguém diz, eu quero morrer, eu quero começar de novo, do zero, eu quero ter essa chance. Então, muitas das práticas, inclusive muitas das ações suicidas, dizem respeito não a acabar, ou só acabar com o sofrimento, dizem respeito com começar de novo, né? Isso faz com que a gente possa entender o que é o suicídio ou uma série de outras ações de uma maneira muito diferente. Não adianta falar para o paciente, você tem muita pulsão de morte, desejo de morrer, né? Você tem que lutar contra isso, porque a vida não é só isso. Não, né? Então, há uma afirmação positiva nesse desejo de morrer, que é o desejo de começar de novo, né? Então, isso clinicamente faz diferença no que você pode conversar com o paciente quando ele chega prestes a se matar, né? E está conversando com você no consultório. Bom, em seguida, o item 3 é mais também uma afirmação que remete a algo que não faz parte do sistema freudiano, que é essa, quando o Winnicott diz qual é o estado do indivíduo quando o ser emerge do interior do não ser. Em Freud só tem ser, não tem não ser, tá, ok? Não tem nada, né? Expressão, né? Só existe o ser. Depois disso é que as coisas estão se estabelecendo. Mas ele coloca aqui uma questão que, evidentemente, tem repercussões filosóficas importantes, né? Essas repercussões filosóficas eu não vou tratar, não é minha competência. Conviria chamarmos filósofos que estão mais dedicados a tratar sobre esse tema do que a nossa questão clínica, por assim dizer, né? E o último elemento, dentro dessa perspectiva, é essa afirmação de que o homem não é uma máquina, né? Vocês vejam a conexão com aquilo que eu já trabalhei, com Julien de Lamétrie, com Kant, né? A ideia é esse conjunto argumentativo, né, de elementos que vão se somando, né? Não os temas que estão sendo apresentados e as questões que estão sendo trabalhadas não são um conjunto de coisas interessantes, podem até ser, mas não é isso que importa, né? É o conjunto conceitual, 2 mais 2 é igual a 4, tá, ok? Isso é importante de ser colocado, porque uma pesquisa, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, também é isso. Não é juntar um monte de coisas interessantes em termos de associação livre. Ele é uma sequência de argumentos que se juntam para a prova de uma hipótese, né? E essa minha aula também estou construindo, né, em termos desse mesmo horizonte, em termos dessa mesma organização conceitual ou prova conceitual, né? Essa a ideia geral. Muito bem. Se nós seguirmos agora, então, tendo isso, nós iríamos para entender uma certa diversidade das propostas de Winnicott, né? Eu fui escrevendo de uma maneira um pouco aleatória e depois fui marcando em colorido, em azul, aqueles que seriam os elementos, digamos assim, que têm maior proximidade com uma perspectiva fenomenológica ou existencialista, né, ou da analítica existencial de Heidegger, né? E é interessante quando a gente começa simplesmente a listar assim a semântica, né, a série de termos, a quantidade de termos novos, né, é quase uma nova linguagem, um novo dicionário, alguns chamam um novo paradigma, né, que é também uma questão que
não me interessa discutir agora, né? Mas a retomada desse conjunto de termos que vocês podem observar e reconhecer, e mostra o cenário, mostra a complexidade, mostra a importância e mostra a inserção desses termos, né? Não claramente, mas só aponta a inserção desses termos dentro da sua teoria, dentro da sua teoria geral, seja da teoria psicanalítica geral, seja a sua teoria do desenvolvimento, seja a sua teoria da clínica, por assim dizer. Muito bem. O que nós teríamos que fazer agora, né, seria nos dedicarmos um pouco ao existencialismo, né, ao existencialismo moderno. Eu vou trabalhar rapidamente isso vai ser objeto de uma aula e eu vou fornecer textos específicos para vocês que vão trabalhar o que é isso. Em geral, são 2 ou 3 textos do Henri Frederic Ellenberger, dedicados justamente a essa distinção entre o que é a fenomenologia e o existencialismo em termos filosóficos e o que é isso em termos clínicos, né? Então, em geral, isso é um problema sério, porque se tenta, às vezes, entender o que são essas coisas e se pula para o campo da filosofia. Se vai ler Husserl, se vai ler Heidegger, se vai ler comentadores, e aí o erro está feito, né? O pântano está estabelecido, né? Nós, psicólogos, não temos formação como filósofo, ninguém pega Heidegger assim, deita na cama e começa a ler. Ninguém pega Kant e faz isso. Ninguém pega Kierkegaard e faz isso. Ninguém, não é ninguém. Nós, que não temos formação em filosofia, não sentamos e lemos assim, né? Nós precisamos ser orientados, temos que ter uma formação para entender o que está sendo colocado, para entender qual é a discussão, para entender qual é o objeto, né? Entender qual é o problema que está sendo discutido. Mas nós temos uma formação para saber de questões clínicas, né? Então, nós não vamos para o campo da filosofia, não vamos meter o bedelho neste campo, por assim dizer, mas vamos aprender alguns elementos de como que isso aparece nas práticas clínicas, seja psiquiátrica, seja psicoterápica, né? É esse o objetivo e que nos, digamos, por um lado, diminui o nosso trabalho, por outro, aumenta a nossa responsabilidade, né? É essa perspectiva que a gente vai estar trabalhando. Muito bem. Então, algumas coisas que eu já falei para vocês, né, essa distinção entre filosofia e clínica ou ciência, né, e dentro disso, esses 3 grandes vertentes, o que quer a fenomenologia psiquiátrica, o que ela quer em termos de descrição do que é a maneira como o doente vive a sua doença, né, depois a psicologia existencialista e a das análises. Vamos trabalhar um pouco esse elemento em termos clínicos assim. E, retomando, pensando nessa questão que é a existência humana, retomando, talvez, os 2 autores mais centrais, que vão mais interessar a gente aqui, que é Kierkegaard e Heidegger, né? Kierkegaard, como um pensador que não se queria filósofo, se queria um pensador sobre a religião, né? Ele vai dizer essas formulações importantíssimas sobre essa concepção do que é a existência humana, né? O homem não é um dado, ele não nasce, ele se faz. Mais ainda, ele se faz por si mesmo, ele é responsável pela sua existência. Deleuze vai dizer uma coisa interessantíssima: cada homem tem um problema que merece, né? Então ele é responsável por aquilo que ele faz de si mesmo. Ora, isso dá uma angústia danada e um sentimento de culpa minha vida, o que é que eu fiz, né? E dá um compromisso. E aí, você vai escolher o que para você? E ele vai formular isso em termos de uma vida autêntica ou de uma vida inautêntica. Isso não significa uma vida com sofrimento ou uma vida sem sofrimento, né? Talvez esse caminho da autenticidade seja, inclusive, muito mais sofrido e muito mais custoso do que o caminho da não autenticidade, né? Sem dúvida, isso cada um sabe das pedras que tem no próprio sapato em relação a isso, né? E no caso de Heidegger, aí um pensador muito mais complexo, difícil, que nós não leremos, mas pegaremos só alguns elementos, né? A sua própria definição do Dasein, como o modo de ser do ser humano. A grande característica do Dasein é que ele cria a si mesmo, que ele cria o mundo no qual vive. E aí tem outras formulações em alemão, né?
que Heidegger vai dizer sobre o que é o ser humano, né? Que é ser com, ser no mundo, ser junto a, subsistir por si conjuntamente, ser um com o outro, ser para a morte, uma série, que nós podemos tomar todos esses elementos não para entender o conceito, mas para entender a experiência existencial. O que é ser no mundo? Que experiência eu tenho de ser junto a, subsistir por si conjuntamente? Qual é a experiência empírica existencial a qual isso tudo nos remete? Né? Esse é um elemento extremamente importante para a gente identificar o que é que o Winnicott está olhando quando ele fala sobre a sua noção de ser. Né? E, como um outro elemento extremamente importante que vai aparecer aqui, é a análise que Heidegger faz sobre o que é o mundo. Né? Pergunta para ele, o que é o mundo, Heidegger? Puta, coisa complicada, cara. Espera aí, eu não sei dizer de uma vez o que é, mas eu vou dizer o que é o mundo para uma pedra, o que é o mundo para um animal e o que é o mundo para o homem. A pedra é sem mundo. Eu pego uma pedra aqui, vou lá em casa, ponho no aquário, né, dos meus filhos, para ela tudo bem. Né? Pego essa pedra, jogo na rua, para ela também tudo bem. Não importa onde ela esteja, ela não tem mundo. Né? Agora, o animal é pobre de mundo. Como assim pobre de mundo? O seu mundo se repete. A minha cachorra, quantas vezes eu jogar a bola para ela, ela vai buscar e traz de volta. Eu saio de casa, vou até a padaria, volto, ela late de novo. Faz, balança o rabo, vem brincar, tudo de novo. E ela repete aquilo. Aquele mundo se repete. E é aquele o seu mundo. E o homem? O homem é o único que forma o mundo no qual vive. E chegando aqui próximo de Winnicott, mais do que isso. Ele forma a si mesmo, ao outro e ao mundo. Né? Mais ou menos real, porque a realidade crua e dura é insuportável e inadmissível. Né? Tem algo dessa criação que a gente vai poder verificar e ver esses elementos. Muito bem. Então, nós teríamos isso e eu vou fazer o seguinte. Nós teríamos que fazer agora uma coisa que é, tendo visto isso, falar quais seriam, então, as influências, o slide 16, as influências que esse existencialismo moderno, que essa perspectiva, fez no seu pensamento e como é que nós vamos olhar isso. Eu vou apresentar isso de uma maneira sintética, geral, ampla, e nós não vamos trabalhar todos esses elementos, nós vamos trabalhar alguns só. Tá? Então, nessa parte da aula agora, eu quero só ler esses slides, onde eu dou qual é o quadro do que são essas influências e da maneira como estou pensando essas influências, de como a gente pode trabalhar estas influências. Né? Aí fazemos um pequeno intervalo, voltamos para a segunda parte da aula e depois para tratar um pouco das nossas questões de organização e de infraestrutura do nosso curso. Tá bom? Então, influências do existencialismo moderno no pensamento de Winnicott. O Winnicott não pegou isso num livro, leu Heidegger, leu Kierkegaard, leu o existencialismo e aplicou. Não é assim que ele funciona. Ele lê, administra, coloca, as coisas ficam dentro deles e ele vai usando isso em função da sua experiência clínica com bebês, psicóticos, borderlines e também com neuróticos. Né? É isso, é dentro dessa perspectiva, dentro desse cenário que ele vai desenvolver a sua prática e vai utilizar esses elementos como sendo para eles importantes. Evidentemente, a questão do ser vai aparecer para ele como uma questão que diz respeito aos psicóticos. Né? Dizendo de uma maneira mais sucinta para vocês, neurótico tem problema de relacionamento. Gosta de mim, não gosta de mim, sou bonito, sou feio, né? Sou desse jeito, sou daquele jeito, gosto do meu corpo, não gosto do meu corpo, o que é que eu fiz, o que é que não fiz. Esse inferno da ruminação neurótica em termos dos relacionamentos. Né? O psicótico tem uma questão de quem sou, como posso chegar ao mundo, como posso nascer nesse mundo, a partir de onde eu posso existir. Né? É essa a grande questão. Evidentemente, os psicóticos não colocam essa questão sobre o ser. Às vezes o Winnicott vai dizer, os psicóticos nos colocam a questão sobre o que versa a vida. Né? Então, esses elementos centrais. Vamos lá.
Então, vamos ressaltando e focando qual é o quadro da análise das influências do existencialismo moderno no pensamento de Winnicott. A noção de ser, evidentemente, né, que reformula um modelo ontológico do que é o homem para a psicanálise, cuja proximidade com o que representa o Dasein parece evidente, né? Então, isso a gente não tem que fazer muito esforço para ver essa proximidade. 2. A consideração do falso e do verdadeiro self como modos de organização psíquica que tem no verdadeiro self seu fundamento saudável, o que tem semelhança, senão identidade, com a noção de vida autêntica como fundamento estrutural do modo de ser humano. 3. Então, eu estou elencando esses elementos que eu considero que são essas influências, para que a gente possa ter o quadro geral e, se fôssemos fazer uma análise mais aprofundada, seguir cada um desses pontos, né? E aí, necessariamente, nós teríamos que conjugar autores, fazer textos se conectarem, fazer os autores falarem, etc. 3. A afirmação de que é no campo dos objetos e fenômenos transicionais, fenômenos que consideram os objetos do mundo como criados e encontrados pelos indivíduos, que o homem constitui um lugar saudável para viver, para ser real e ter uma vida que vale a pena ser vivida, colocando aí a origem da vida ou do mundo cultural, no qual o homem pode viver sem perda em demasia da sua espontaneidade. Concepção esta que está totalmente de acordo com a consideração estrutural do Dasein como sendo um modo de existência que faz a si mesmo e ao mundo em que vive, que se constitui no ser com o outro, no cuidar de si e do outro. 4. O reconhecimento da construção da relação com o tempo, temporalidade, e com o espaço, espacialidade, com a experiência de criar e encontrar o mundo como subjetivo, transicional, objetivo. Isso eu falei muito pouco, né? Mas a questão da espacialidade e da temporalidade são considerados como dados fundamentais do modo de ser humano, basicamente, isso pensando no campo da fenomenologia. Inclusive, os distúrbios psiquiátricos são considerados como alterações na temporalidade, na espacialidade, né? Esse é um ponto que eu trabalhei pouco, estou falando lateralmente para identificar esses elementos. 5. Como uma derivação necessária de todas essas concepções existencialistas, a formulação de uma noção de saúde, formulada por Winnicott em termos de ser a partir de si mesmo, ter uma vida experienciada como real e que vale a pena ser vivida, dado que é de acordo com a própria estrutura do Dasein, né? Mas essa noção de saúde é fundamental, né, dentro do campo das alterações que o Winnicott propôs. E, por fim, também como derivado necessário de uma concepção existencialista do homem, uma crítica à compreensão do que é o homem e sua existência em termos de analogias naturalistas, analogias biológicas, físicas, termodinâmicas ou formais, né? O tal dos matemas, por exemplo, de Lacan, né? Ou ainda outras, por exemplo, analogias com estruturas e equações matemáticas, que são de natureza dispar daquilo que caracteriza a especificidade da natureza humana. Nós poderíamos fazer, por exemplo, isso tem um dos artigos meus, que para ser publicado, a diferença entre os gráficos que o Winnicott usa e os gráficos que Freud ou Lacan utilizam, né? Os gráficos de Freud e de Lacan são como se, são analogias, são metáforas. Os gráficos que o Winnicott usa são expressões sintéticas de uma situação. Uma bolinha dentro da outra, o bebê dentro da barriga da mãe. Isso não é uma analogia, isso é a essência da situação, né? Então, isso é uma questão epistemológica que fala desse tipo de influência. Muito bem. O que nós faríamos agora, né, nesta sequência, já um pouco pesada, digamos assim, da quantidade de informações e de conteúdos que a gente está trabalhando, seríamos destacar algumas noções e fazer o Winnicott falar sobre a noção de ser, de self, etc. Mas eu vou fazer, então, primeiro um pequeno intervalo para a gente tomar um pouco d'água, descansar um pouquinho, depois eu volto a essa parte e cuidamos da outra parte do curso, tá bom?